Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula e hoje falaremos sobre viroses. Essa é a parte 2 de uma aula sobre viroses. Já tivemos uma falando sobre algumas viroses e hoje continuaremos. A primeira que nós vamos falar é sobre herpes. Herpes é uma virose causada por um vírus de DNA. Esse nome herpes quer dizer rastejar em grego, porque ela vai formando aquelas feridinhas que vão aumentando, como se estivessem rastejando pelos nossos lábios. Mas a herpes nós temos o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é aquele que está associado com os lábios e o tipo 2 é o herpes genital. O herpes, uma vez que você teve já a doença, você não consegue eliminá-lo completamente do seu corpo. Ele continua presente, porém não se manifesta e ele reaparece quando você tem uma queda na imunidade ou pode ser também uma exposição ao sol muito forte. Até casos de menstruação, estresse e ansiedade pode fazer reaparecer o herpes na pessoa. A transmissão. No caso do tipo 1, que é o de boca, por beijo ou objeto contaminado, e do tipo 2, que é o herpes sexual, através do sexo, e vasos sanitários também nós temos casos, especialmente em banheiros públicos. O medicamento, que é o aciclovir, que é o remédio contra a herpes, você tem tanto na forma de pomada, de creme, quanto comprimido. O que acontece? Ele não mata o herpes, não mata o vírus do herpes. Ele faz o quê? Ele é um inibidor da replicação viral, ou seja, ele é um inibidor da multiplicação desse vírus. O vírus não consegue se multiplicar, se reproduzir dentro das nossas células. Portanto, a pessoa que, se você já está com, no caso da foto aqui, com uma feridinha dessa, tomar aqui tomar o comprimido ou passar a pomadinha não vai acabar com essa ferida. Essa ferida vai sumir naturalmente pelo seu próprio corpo combatendo o vírus. Então, passar ou não aqui não vai adiantar nada. O que acontece é que o ideal é no começo, quando você sente já que está aquela manchinha começando a ficar dolorida, que nem começou a ficar essas feridas. Por quê? Porque ele impede que aquilo aumente. Então, ele não regride, mas ele impede o aumento do vírus, porque ele impede a replicação, a multiplicação desses vírus. Catapora. Catapora é um vírus de DNA que causa pústulas, aqueles pontinhos na pele, além de febre e pode causar vômito também. O DNA viral fica em estado latente, como se estivesse dormindo ali no seu corpo, mais especificamente nos gânglios nervosos e pode ser ativado décadas mais tarde, causando o que nós chamamos de herpes zoster. O herpes zoster é do vírus da catapora, não tem nada a ver com o herpes genital ou herpes de boca. Tá? O nome herpes porque nos sintomas ele forma umas manchas na pele e como se fosse rastejando. Lembra que o nome herpes do grego vem rastejar. Então é pela semelhança ali nos sintomas, mas não tem a ver com os mesmos vírus. Tudo bem? Esse herpes zoster então forma essas manchas na pele. É difícil o combate, às vezes a pessoa fica um ano ali tendo até eliminar essas manchas, com dores, o local fica bem dolorido, fica com uma queimação, coça muito e você não pode ficar coçando, porque senão você acaba machucando ainda mais. Então é uma doença bem complicada, que geralmente afeta pessoas mais idosas. Geralmente, não só. Transmissão por saliva, perdigotos, que são aquelas pinguinhos de cuspe que voam na boca quando a pessoa está falando. O professor solta muito perdigoto nos alunos da frente, por exemplo, quem senta na frente ali. E objetos contaminados. E a profilaxia é vacina, tem vacina para catapora. Rubéola, outra virose, também causa manchas vermelhas na pele. Pode ser congênita, ou seja, a criança nascer com a rubéola porque pegou da mãe. Nesse caso, a criança pode nascer com surdez, catarata, malformação cardíaca, deficiência mental e até morrer, pode causar a morte da criança. Qual é a profilaxia? Vacina tríplice viral. Por que tríplice? Porque essa vacina, na verdade, são 3 em 1. Você toma de uma vez, mas é uma vacina, são 3 vacinas juntas. Contra a rubéola, o sarampo e a cachumba. Sarampo, já que falamos dele, é um vírus de RNA, causa manchas também na pele. Os sintomas são semelhantes ao do resfriado, porém pode causar complicações. Então, vamos lá. Como que ocorre a transmissão? A transmissão é por inalação do vírus presente no ar, seja por perdigotos, tosse, espirro, mas também por saliva. E sarampo pode matar. Então, é uma doença grave, especialmente crianças morrem por isso. Então, não pode brincar, tem que vacinar. E qual é a vacina? É a vacina
do sarampo é a mesma que vai proteger, a mesma vacina, que é a chamada tríplice viral, que vai proteger também contra cachumba e rubéola. Além disso, tratar os doentes, evitar contato com o doente, são formas de prevenção. Varíola. Varíola, felizmente, foi erradicada, que é isso, foi eliminada da face da Terra, não existe mais varíola. Por quê? Graças a um projeto mundial de vacinação. Então, a vacinação conseguiu eliminar essa doença. Esperamos, né, que outras doenças caiam nessa mesma situação, ou seja, sejam erradicadas do mundo graças ao sistema de vacinação. E a transmissão dela era por vias respiratórias e ela causava esses pontos, como se fossem essas feridinhas ao longo da pele da pessoa. Poliomielite. A poliomielite é a paralisia infantil. Paralisia infantil que causada por um vírus de RNA, cujos sintomas, como o vírus afeta o sistema nervoso e a musculatura, ele causa a paralisia das pernas, pode causar a paralisia das pernas. A transmissão é por saliva, água e alimento contaminado. E como se previne? Por vacina, né? Que é a gotinha lá contra a paralisia infantil. Aqui no Brasil tem o Zé Gotinha, que é o personagem ali de propagandas por muitos anos, esteve presente na campanha de vacinação contra essa doença. Raiva. Raiva é uma zoonose. O que é uma zoonose, Daniel? Zoonose é uma doença que afeta seres humanos, mas também animais. E ao afetar esses animais, os animais conseguem transmitir para nós. Então, por isso chamada de zoonose. Então, por exemplo, no caso da raiva, afeta também cão, gato, morcego e outros animais silvestres. Esses animais, ao morder o ser humano, ou mesmo arranhar, podem transmitir essa doença. Como? Porque o vírus da raiva ele fica na saliva do animal. Então, ficando na saliva, quando o cachorro te morde, na mordida tem a saliva da boca, transmite. O morcego a mesma coisa. O gato também. E o gato tem o aspecto da arranhadura. Porque quando ele te arranha, ele não tem o vírus, não está na unha dele. Mas como o cachorro também faz isso, mas gato mais ainda, fica se lambendo muitas patinhas, se ele estiver contaminado com o vírus da raiva, que está na saliva dele, passa para as patinhas. Quando ele te arranha, forma um machucado no seu corpo, forma uma abertura, né, para que o vírus que estava na saliva, no caso passou para a patinha dele e passou para você, te contamine. Tudo bem? Morcego também. Morcego, eles têm o hábito, quando eles estão lá no refúgio deles, seja uma árvore, uma caverna, uma casa abandonada, eles ficam juntinhos e eles se lambem. Ao se lamber, aquela saliva fica no pelo, no corpo, junto com o vírus. Então, às vezes a criança encontra um morcego caído no chão, fala, ele está morto, pode mexer, vou mexer no morcego. Não deve mexer, mesmo que ele esteja morto. Primeiro que, às vezes, não está morto. Aí você mexe, ele te morde. E outra, mesmo que esteja morto mesmo, né, não, está morto, conferir está morto. Não deve mexer, por quê? Porque, como eu falei, como eles se lambem, a saliva contamina o corpo e essa saliva está contaminada com o vírus da raiva. Se tiver um machucadinho na mão, por exemplo, você pode aquele vírus passar para você. Transmissão, então, já falei, mordida e saliva dos animais. E a profilaxia, a prevenção, seria o quê? Lavar o local da mordida com água e sabão e procurar rapidamente um médico. Fazer a vacinação dos cães e tratar os doentes. Cachumba, um vírus de RNA que causa cachumba, ele infecta as glândulas salivares. 20 a 30% dos homens apresentam inflamação dos testículos e nas mulheres pode provocar inflamação dos ovários. Então, na maior parte, não causa outros problemas além de ficar inchada ali as glândulas salivares, então se ficar com o pescoço ali, né, logo embaixo da mandíbula, fica inchado e dolorido. Porém, alguns, 20 a 30% das pessoas, pode ir para onde? Para os testículos e ovários. E desses 20 a 30%, mais raro ainda, mas pode acontecer a esterilidade. O pessoal popularmente fala, a cachumba desceu, né? Estava lá no pescoço e desceu para o testículo, desceu para os ovários. Não é que desceu. Na verdade, o que acontece? Acontece que no imaginário popular a pessoa pensa, está lá perto da boca, foi parar lá nos órgãos genitais, desceu. Na verdade, o vírus ele pode ir, espalhar para outras partes e atingir essas regiões dos genitais. E o pessoal até brinca, não brinca, né? Fala, desceu, né? Desceu no sentido de, a pessoa não parou quieta, não ficou lá, pulou, desceu, ou fez muita estripulia, não fez repouso. O que acontece é o seguinte,
Quando você faz repouso para uma doença, você dá a chance para o seu corpo se recuperar mais rapidamente. Então, se eu não faço repouso, demoro mais para sarar, porque é meu corpo que vai combater esse vírus, demorando mais para sarar, aumenta a chance dele ir para outras partes, inclusive genitais, né, como é o caso aqui. Transmissão: saliva e uso de copos e talheres contaminados. E a vacina é a tal da tríplice viral, que também vai proteger contra a rubéola e contra o sarampo. E, finalizando, hepatite. Hepatite é uma doença de inflamação, hepatos, né, de fígado. Então, hepatite é uma doença que afeta o fígado. Pode ter outras etiologias, ou seja, pode ter outras origens além de vírus. Mas aqui nós estamos falando sobre hepatite viral, ou seja, a hepatite que é causada por vírus. Aí nós temos hepatite A, B, C, D, E, que são por variantes diferentes, são vírus diferentes. Então é como se eu tivesse diferentes doenças, mas todas por vírus diferentes, mas todas elas afetam o fígado. Por isso são chamadas de hepatite. Bom, então hepatite A é uma doença, hepatite B é outra, C é outra, todas por vírus e afetam o fígado. Transmissão: vai depender de qual vírus é. No caso dos vírus da hepatite A e E, é por ingestão de água ou alimento contaminado, que é comum em crianças. Então a criança põe a mão na boca, põe a mão no chão, põe a mão no objeto contaminado, leva a mão à boca e se contamina. Via sexual: tatuagem com material não esterilizado e o uso de material de manicure também não esterilizado, no caso da B e da C. Bom, então A e E é aquela mais comum em criança e B e C mais comum em adulto, porque é por via contato com sangue contaminado ou via sexual. Como se previne? Ora, doença sexual por uso de camisinha. No caso dos objetos, esterilização dos objetos. No caso de manicure, de preferência leve, né? Tenha o seu kitzinho lá para fazer a unha, leve na sua manicure para evitar qualquer coisa. E no caso da hepatite A e E, é higiene pessoal com a criança. Vacina: tem vacina? Tem, mas não para todas. Vacina nós temos só contra hepatite A e B. Até um tempo atrás só existia para hepatite B, mas nós temos ali já há alguns anos no sistema do SUS, Sistema Único de Saúde, aqui no Brasil, também há oferecimento para as crianças da vacina contra hepatite A. Então, A e B. As demais não tem vacina, né? Para C, por exemplo, para a E, né? Então não tem. Então, vacina só contra hepatite A e B. Tudo bem? Pessoal, ficamos por aqui e até uma próxima aula. Um grande abraço a todos.